Pessoal, não tem jeito, ações boas, baratas, com boas perspectivas de pagar bons dividendos acabam sendo um chamariz para grandes investidores. Vejam vocês aqui o Banco Banrisul, que vem sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial de 0,47 abaixo do seu valor de patrimônio líquido. Isso poderia ser sim um desconto exacerbado. Não é à toa que o grande investidor Luiz Barsi veio comunicar ao mercado que vem montando posição também no Banrisul. Então, após montar uma posição relevante no Banco Bradesco, ele vem comprando também em Banrisul. Isso mostra como o setor bancário acabam sendo um setor muito atrativo para a carteira de dividendos de longo prazo, né? Um setor extremamente perene, gerador de proventos, mas temos que olhar minuciosamente quais são os pontos de risco, né? Todo esse desconto ele não é à toa. O que vem acontecendo com essas duas ações, eu vou falar para vocês a minha visão pessoal de cada uma delas, né? Será que vale a pena trazer para uma carteira de investimentos de longo prazo, aproveitando esse desconto exacerbado tanto nas ações do Bradesco quanto nas ações do Banrisul? Vamos fazer também uma análise comparativa para ver qual delas tem performado melhor de acordo com a ferramenta do Status Invest. Lembrando sempre que nada é recomendação de compra ou venda de ações. A intenção é trazer informação relevante para você mesmo realizar sua análise, te ajudando a tomar melhores decisões no mercado financeiro. Se eu te ajudar, eu peço que você deixe a sua inscrição e compartilhe esse vídeo em outras plataformas. Pessoal, começando aqui pelos principais motivos que levaram o Barsi a montar a posição nas ações do Banrisul. Ele destaca que existe uma grande regularidade na distribuição de proventos, existe uma estrutura enxuta e adequada e, por fim, existe uma necessidade constante de abastecer os cofres do seu controlador com proventos. E vocês sabem que o controlador do Banrisul é o estado do Rio Grande do Sul. Aqui nós podemos constatar claramente a primeira afirmação do Barsi. Então existe sim uma excelente regularidade na distribuição de proventos por parte do Banrisul, pagando no mês de março, maio, junho, setembro e até mesmo dezembro. Essa regularidade é muito interessante para o investidor que tem foco em renda. Reutilizar esses proventos para reforçar a posição no ativo, principalmente considerando o valuation altamente depreciado. Olhando aqui para o payout médio dos últimos 10 anos, nós temos aqui um payout na casa dos 30% a 40%, que é um payout interessante para uma ação do setor bancário. Bom, para vocês terem uma noção do grande potencial de desconto que nós temos nas ações do Banrisul, se nós pegarmos todo o patrimônio líquido do banco hoje e dividir para cada ação disponível no mercado, cada ação deveria valer pelo menos R$ 24,43. Entretanto, esse banco hoje vem sendo negociado por apenas R$ 11,36, que implica sim um excelente potencial de desconto. É claro que esse desconto aqui, pessoal, ele não é de graça, né? Ele vem alinhado a algum tipo de risco. No caso do Banrisul, nós temos o maior desastre climático do Rio Grande do Sul, que vem impactando bastante a economia do estado do Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que aos poucos o estado vem se reestruturando e se recuperando. Porém, no curto prazo, isso pode se desdobrar em maior risco para a carteira de crédito do banco, né? A gente percebe o índice de inadimplência acima de 90 dias crescendo bastante, principalmente aqui nesse segmento PJ, né, que saltou de 2,6% para 3,7%. Isso aqui, pessoal, inevitavelmente vai puxar a PDD, né, a despesa de provisão e custo de crédito. Então, o banco vai ter que provisionar mais para realizar a cobertura da carteira e isso vai pressionar os resultados no curto e médio prazo. Mas tem que lembrar que isso aqui é um fator totalmente atípico, né? Uma crise climática dessa proporção é algo que não vai se repetir. E com isso, o banco terá tempo aqui para se recuperar a médio e longo prazo. É claro que aqui requer paciência e também temos o fator custo de oportunidade, né? Então, quando você investe em Banrisul, você está deixando de investir em outros bancos que estão com indicadores um pouco melhores. Mas isso é a escolha de cada investidor, né? Outro ponto crucial que a gente tem debatido muito lá no Clube de Membros é que nem sempre faz sentido você comprar a melhor ação do setor, né? Às vezes, em alguns momentos, é interessante você comprar uma empresa que ainda carece de indicadores de qualidade, né? De uma alta rentabilidade, de margens maiores, porque essa empresa também tem capacidade de ganhar margem, né? De aumentar o seu ROI. Vejam vocês que nós temos o top pick do setor hoje, o Banco Itaú, que tem um ROI aí de quase 22%. Dificilmente o Banco Itaú vai continuar crescendo muito mais esse ROI, né? Ele já está praticamente ali no limite da sua eficiência. Em contrapartida, nós temos o Banrisul, que ainda tem muito espaço para melhorar. E caso ele consiga implementar de fato essa melhora, essa recuperação que virá também com a recuperação da economia do estado do Rio Grande do Sul, tudo isso leva a crer que os lucros poderão crescer a médio e longo prazo e por isso temos um upside muito maior, não só no preço da ação, como também nos dividendos a serem distribuídos a médio e longo prazo. Então você está falando, Machado, que é para eu comprar Banrisul porque ele tem de fato um potencial gigantesco de valorização? Não estou recomendando nada, estou fazendo uma análise comparativa, né? Mostrando para você que o Banrisul tem capacidade de melhorar e nessa esteira poderemos ter uma forte valorização.
Utilizando a ferramenta do Status Invest para fazer uma comparação entre grandes bancos, no caso temos aqui o Banco do Brasil, Banrisul, Itaú e Bradesco. Vejam vocês que apesar da rentabilidade bem abaixo da média, o Banrisul ainda acaba ocupando o segundo lugar. Isso porque essa ferramenta ela considera não só os indicadores de rentabilidade, mas também os indicadores de valuation, né? Então isso nos mostra que o Banrisul, apesar de não ser o melhor banco em termos de eficiência e de rentabilidade, ao considerarmos o valuation extremamente depreciado, ele estaria aqui na segunda posição, né? Um banco barato em função daquilo que vem entregando. Entretanto, como eu falei com vocês, poderemos ter uma leve piora nos resultados no curto e no médio prazo. Então aqui requer muito mais paciência. E temos aqui o Banco Bradesco como o último colocado da nossa comparação, né? Então, o Banco do Brasil ocupando a primeira classificação, um banco barato que tem entregado bons resultados. Talvez a inadimplência ela cresça um pouco no curto e médio prazo também. A gente tem visto isso principalmente na carteira agro. O Banrisul na segunda posição. O Itaú hoje em dia é o top pick do setor por ter conseguido antecipar todo o processo de digitalização do modelo bancário atual. E por fim temos o Bradesco, que também é um banco que vem passando por um processo de reestruturação e um banco que o Barsi recentemente vem reforçando a posição. Vejam que no caso do Banco Bradesco nós temos aqui um banco sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial de 0,73. Isso implica um desconto de 27% no patrimônio líquido desse banco. Lembrando que o Bradesco opera a segunda maior rede de seguros da América Latina, então ele é um banco mais parrudo, né? Ele tem uma estrutura mais sólida e mesmo assim você consegue comprar isso tudo com desconto de 27%. E cabe destacar que esse é o maior desconto histórico do banco, né? Pelo menos aqui nesse gráfico desde o ano de 2010. Então nunca houve um desconto tão grande frente ao patrimônio líquido. É claro que isso aqui indica duas coisas. Primeiro, que o banco pode estar muito barato, uma vez que o valor patrimonial de cada ação é R$ 15,59. O segundo ponto é que existe algum tipo de risco que o mercado está enxergando para precificar o banco dessa forma. Vocês sabem que o Banco Bradesco vem passando por um processo de reestruturação, mudando toda a sua cultura interna, né? Inclusive prometendo entregar maior digitalização das suas operações. Tudo isso vai reduzir o custo de servir a longo prazo. Pessoal, como vocês sabem, um fator preponderante para a tomada de decisão de investir ou não em uma ação, principalmente uma ação do setor financeiro, é justamente o ROI, né? Então o mercado ele olha muito para isso aqui na hora de decidir investir ou não em um ativo. E o ROI do Bradesco, o seu indicador principal de rentabilidade, retraiu bastante nos últimos 2 anos, entregando um ROI de 10,2% no primeiro trimestre de 2024. Mas com a implementação das novas mudanças, o banco pretende recuperar a rentabilidade. A gente já consegue ver a PDD expandida retraindo no primeiro trimestre de 2024 e tudo indica que com o melhor controle da carteira de crédito, o banco conseguirá sim abrir espaço para maiores rentabilidades no curto e no médio prazo. Mas a longo prazo vai depender, é claro, de toda essa mudança de cultura que o banco vem implementando. O atual CEO, que é o Marcelo Noronha, promete entregar um ROI na casa dos 15%. Vejam que não estamos falando de um ROI espetacular, né, de 20%, 22%, como é o caso do Banco do Brasil ou o Banco Itaú. É um ROI de apenas 15%, mas aqui a proposta é a mesma proposta do Banrisul. É um banco que não tem indicadores de qualidade tão bons, mas que tem espaço para melhorar. E se conseguir implementar essa melhora, ele pode sim entregar uma boa valorização e também um excelente retorno na forma de proventos. Vejam que mesmo com o lucro pressionado durante o ano de 2023, o banco entregou algo na casa dos 10% de dividend yield. Então, caso ele consiga implementar essa melhora, aumentar sua rentabilidade, nós podemos ter um dividend yield muito atrativo para quem compra nos preços atuais, e essa sem dúvida é uma das perspectivas também do grande investidor Luiz Barsi, que sempre investe olhando para o crescimento nos proventos, né? Então o foco do Barsi sempre está no crescimento dos dividendos. Por fim, nós temos aqui a Genial Investimentos, uma das poucas casas que vem recomendando compra nas ações do Bradesco. Ela aponta um preço-alvo na casa dos R$17 para as ações BBDC4, as ações preferenciais do banco. E a tese de investimentos é justamente esse nível de recuperação, na qual ela estima um lucro líquido de 24 bilhões, levando a um ROI de 14%. Então, tudo indica que o banco poderá sim ter um processo de melhora, de reestruturação, e isso depende exclusivamente de mudar a sua cultura interna, digitalizar a sua operação, reduzir o seu custo de servir e com isso aumentar a sua rentabilidade. Por fim, eu gostaria que você deixasse para mim um comentário falando se vale a pena ou não trazer essas ações bancárias que estão muito descontadas, como Banrisul e Bradesco, para sua carteira pessoal de investimentos, olhando não só para a recuperação dessas ações, mas também para o grande fluxo de proventos que poderemos ter pós-reestruturação. Para você que me acompanha aqui, meu muito obrigado, peço que você deixe um comentário, deixe o seu like e até o próximo vídeo.